Meus amados irmãos, é com muita alegria que agora chegamos ao último capítulo do livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por muitos domingos estivemos analisando este livro, que tem sido frequentemente mostrado à igreja, com o propósito também que os irmãos vão nos acompanhando na leitura do livro. É certo que alguns estão fazendo uma releitura, e isso é muito bom. Lembro-me que os adolescentes, jovens, muitos deles compraram este livro e analisaram em um dos nossos discipulados. E ficamos muito felizes com essa mais uma etapa vencida. Nesta aula, nós iremos analisar apenas uma afirmação: Cristo é tudo. É o que faz o autor do livro. Na verdade, o versículo como um todo diz: Cristo é tudo em todos. Nesta primeira aula, nós teremos duas aulas. Eu vou dividir a aula em duas partes. Nós iremos analisar a primeira parte da expressão Cristo é tudo e depois Cristo é tudo em todos, na próxima aula. Esse versículo se encontra no Colossenses, no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 11. Então, o que significa Cristo é tudo? Cristo é tudo. Pode significar muita coisa, né? Mas também nós devemos ter o cuidado de, ao analisar o texto, extrair dele o significado bíblico do que quer dizer Cristo é tudo, fazendo de primeira mão uma ressalva. Há algumas pessoas que analisam que Cristo ele está em tudo, ele está na consciência humana, ele está e se fala até na consciência crística, né? Em outras religiões, inclusive Cristo estaria até na própria criação no sentido do panteísmo, né? Lembro-me de um autor da literatura que ele, ao escrever um poema, ele diz de uma forma muito bonita, né, que ele está procurando Deus e ele tem cuidado até de pisar na formiga, porque pode ser que aí ele evite a morte de Deus. Ora, isso entendendo, portanto, que Deus estaria na formiga. Mas na perspectiva bíblica, não existe um panteísmo, né? Não existe que Deus está em todas as coisas desse jeito. Apesar de que todas as coisas glorificam a Deus, até mesmo uma pequena formiga. Então vamos entender o que é Cristo é tudo. E o que é Cristo é tudo em todos. Então, primeiro momento, Cristo é tudo. É o alvo dessa aula. Tem um autor, Hendrickson, e ele diz que provavelmente aqui nós temos o núcleo, né, o resumo do livro de Colossenses, né, o tema geral. E por que ele diz que aqui nós temos o tema geral? Porque Cristo se mostra como o preeminente, o único e o todo suficiente Salvador. Nesse sentido, quando diz Cristo é tudo em todos, está justamente pondo em relevo o Cristo, que ele é preeminente, ele é único e ele é todo e suficientemente Salvador, no caso da humanidade. Então é importante nós adentrarmos aí e nós próprios nos perguntarmos: será que Cristo é tudo para mim? E como é que ele se revela na palavra de Deus? Então, assim, de um certo modo, quando analisamos um texto, nós vamos, em primeiro lugar, para o contexto imediato, anterior e posterior, que são justamente esses versículos que circundam a afirmação. E daí nós iremos tirar, sim, conclusões mais acertadas. Mas existe também um contexto geral do livro. Então, o livro, desde os seus primeiros versículos, no caso aqui, uma epístola aos Colossenses, já direciona a nossa interpretação. Então, hoje nós iremos remeter ao primeiro capítulo de Colossenses,
porque lá dá para entender muito bem do que significa Cristo é tudo, né? Cristo é tudo. Na verdade, há várias traduções para o português dessa frase. Então, uma das traduções é a que nós mais utilizamos na revista atualizada, é Cristo é tudo em todos. Mas também, por exemplo, na Nova Almeida atualizada, diz assim, Cristo é tudo e está em todos. É a mesma tradução que segue a Nova Versão Internacional. E tem uma tradução que é um pouco diferente, que é a Bíblia do Peregrino, que diz assim, Cristo é tudo para todos. Está certo também. E, finalmente, uma tradução mais parafraseada, mas também boa nesse sentido, pelo menos na primeira parte, ela diz assim, agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. E, na verdade, se você pegar o contexto ali, imediato do texto, de fato, ele diz assim, ora, não há mais grego, não há mais judeu, e ele vai fazendo contraposições do ponto de vista religioso, do ponto de vista étnico, do ponto de vista, no caso, cultural, não é? E também do ponto de vista do próprio perfil de cada um dos povos, né? Não há mais bárbaro ou cita, ele coloca isso antes, Paulo. Por quê? Cristo, tudo é definido por Cristo e tudo está incluído em Cristo. Então ele diz assim, não há barreiras para Cristo. Nesse sentido, aí nós já vemos uma consideração que é bem própria daquilo que diz assim, olha, Cristo, ele ultrapassa todas as barreiras. Cristo, de fato, é tudo, para todos, ou é tudo em todos. Mas se nós remetermos, como eu disse anteriormente, para Colossenses capítulo 1, nós teremos muitas evidências que, de fato, Cristo é tudo. O texto é bastante conhecido, eu vou apenas lembrar a vocês. O texto é aquele que diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Cristo aqui é tudo, pois ele é o Redentor. Cristo é o Redentor. Então, como ele é o Redentor, ele é tudo para nós. E eu me recordo agora daquele versículo de Jó, quando ele vivencia todas as agruras, né, ali no relato da vida dele. Ele não está bem ainda, né, onde ele perde todos os bens, ele perde todos os seus filhos, ele perde toda a sua saúde e agora está doente. E tem um momento no texto bem especial que ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará da terra. Aquilo dali já era uma profecia messiânica. E essa é uma das primeiras profecias, né, dadas bem diretamente a respeito de Cristo. Porque Cristo, o Redentor dele, vive. E ainda mais ele se levantará sobre a terra. Cristo ainda não tinha sido, não havia encarnado. Mas o Jó, ele já profetiza aí e ele encontra esperança no Redentor. Portanto, Cristo é tudo porque ele é o nosso Redentor. E ainda que ele me mate, diz Jó, mesmo assim eu terei esperança. Então é lindo esse texto porque revela toda a suficiência do Cristo, do Redentor, para Jó, que ainda não conhecia o Redentor. Não conhecia plenamente, mas estava profetizando sobre aquele que viria. Nesse sentido, como Redentor, e o tema do livro é santidade, né? Cristo estabelece, o Redentor estabelece, aquilo que a gente chama de santidade posicional. Diante de Deus, nós estamos colocados com uma intermediação do Filho e da cruz e do sacrifício. Portanto, o Redentor é que viabiliza que o olhar de Deus seja favorável para nós.
Por quê? Porque ele pagou pelo seu preço. Pagou, melhor dizendo, pagou com o seu sangue o preço da remissão dos pecados. Então, Cristo é tudo para o crente. Cristo significa tudo para o crente. Por quê? Porque ele fez uma grandiosa salvação na nossa vida. Cristo é tudo no processo de santificação também. Nossa condição, o versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses diz, era de estrangeiros e inimigos. Mas tem outro versículo de Paulo que diz assim, lá está em Efésios 2,12, que diz assim, eu vou ler. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às promessas. Ou seja, aquelas promessas todas do Antigo Testamento, nada valia para nós. Nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. Então, qual era o nosso lugar? Né? Separado da comunidade de Israel, estranho nas promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E Cristo faz a reconciliação. Né? Então, é tudo Cristo faz. E dentro do processo de santificação, ele se coloca à nossa frente, com a cruz, né? Com o sacrifício na cruz, melhor dizendo, e ele se torna, portanto, o nosso Redentor e nos reconciliando com Deus. Então, Cristo é tudo também no processo de santificação, porque ele estabelece esse olhar gracioso de Deus para com as nossas vidas, não vendo os nossos pecados, mas o sacrifício de Cristo. Uma outra coisa importante para mencionar é que ele é a imagem do Deus invisível. Eu gosto de uma tradução que diz assim, que ele é a imagem visível do Deus invisível. Né? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Está colocado lá em Hebreus e também no versículo 15 do primeiro capítulo de Colossenses. Então, se ele é a perfeita imagem de Deus, ele é também, eu diria, o nosso modelo. E no capítulo 3, onde tem essa frase, Cristo é tudo, ele inicia a perícope, a parte principal, nesse sentido. Ó, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse versículo, assim também quanto os outros versículos, dizem que nós estamos nos refazendo segundo a imagem daquele que nos criou, segundo a imagem de Cristo, que nós temos por referência e como modelo. Então, a imagem do Deus invisível, ela se revelou em Cristo, né? Do Deus agora visível, né? De tal modo que ele é a imagem e ele é o modelo nosso de identificação. Cristo viveu entre nós, sofreu, participou da vida, contou histórias, ensinou sobre a vida e a eternidade, ensinou a valorizar o que tem que ser valorizado e a desprezar o que é desprezível. Portanto, ele não só apenas nos trouxe a mensagem, mas ele era a mensagem. E como ele era a mensagem, a própria mensagem encarnada, a própria mensagem vivenciada, ele de fato é o nosso modelo. Assim como Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo é tudo, como modelo de santidade também. Se ele inicia a santidade, né, nos reconciliando com Deus, ele também é o modelo de santidade perfeito. Mas Cristo também, ele é tudo, porque ele é o Criador. E a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, né? E debaixo da terra, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo isso foi feito por meio dele. E foi feito para ele. Cristo não é apenas o Criador, mas ele é o supremo propósito da criação, sendo a glória de Deus revelada. Então, Cristo é tudo,
como Criador, mas também Cristo é tudo como o supremo propósito da criação. Tudo foi feito por meio dele. Irmãos, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ou seja, então tudo, né, ele significa. Por quê? Porque ele estabelece o propósito de Deus na nossa vida. Outra coisa, Cristo é sustentador. A Bíblia diz também, no versículo 17, o capítulo 1, que nele tudo subsiste. Quando diz que nele tudo subsiste, é que ele é sustentador. Ele é Deus soberano. Ele rege a história do cosmos e também dos homens. Em várias partes da Bíblia está dito que ele está regendo a história, né? Deus rege a história. E ele rege a história não só do cosmos, mas também dos homens, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como é que cooperam? Porque Deus está regendo a história. Então, ele é sustentador. Ele é soberano. Ele sustenta o cosmos, mas ele também sustenta nossas vidas. Ele sustenta a terra, mas ele também sustenta a vida e a nossa respiração. E, finalmente, Cristo é tudo para os eleitos, porque ele é o cabeça da igreja. As portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra ela. Ele é o cabeça da igreja. Nós não estamos sem o cabeça. Nós estamos sempre com Cristo e através disso do Espírito Santo, né? Eis que estou convosco. O que é que ele diz antes de ascender? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estamos com cabeça, né? A igreja de Cristo tem o cabeça. E esse cabeça, ele rege a história e rege a nossa vida. De tudo isso, nós podemos concluir que Cristo é tudo para os eleitos. Ele é tudo para mim, diz uma música antiga, um hino antigo, né? Cristo é tudo para mim. Se você for ver bem do ponto de vista da teologia, já que estamos na escola bíblica dominical, Cristo é tudo na doutrina da criação, como alvo e sustentador da criação. Na doutrina da adoração, porque ele é alvo, né, da adoração. Cristo é tudo na doutrina de Deus também, nas Trindades Santas, sobretudo quando se relaciona com a humanidade, Cristo é tudo para nós, né? É o Deus encarnado que foi encarnado com o propósito de salvar a igreja. Então, Cristo é tudo também para a igreja, na eclesiologia, né? A doutrina da igreja. Cristo é tudo na doutrina do homem, né? Na antropologia, no sentido da antropologia bíblica, que nós somos restaurados à imagem daquele que nos criou, observando Cristo, né? Então, na doutrina da restauração, no caso, da redenção, né? E Cristo é tudo na doutrina da vida cristã. Por quê? Porque todos os ensinamentos, ela é a imagem perfeita de Deus, ele é o modelo referencial. Cristo também é tudo na doutrina das últimas coisas, no Apocalipse, né? Quando você vê Cristo, que está ali, do início ao fim, na revelação que deu a João, e também no ocaso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E finalmente, Cristo é tudo na doutrina da santificação, certo? A santificação mediada pelo Espírito Santo, ela foi, como nós dissemos outrora, Cristo foi o iniciador disso, por causa da reconciliação que há com Deus Pai, e através do Espírito que foi encaminhado por Cristo, você vê assim uma completitude, né, nisso tudo, na doutrina da Trindade. E finalmente, eu queria fazer uma leitura do Ryle, no sentido do que é Cristo, né? E aí você já viu, eu já vi isso em vários lugares, já vi até mesmo em
quadros, né? Quadros de parede, do que significa Cristo. E aí a gente conclui esta primeira aula. Quem é Cristo? Vou proceder à leitura da página 398. Cristo é tudo, né? Cristo é tudo. Cristo é o sumo sacerdote, o mediador, o redentor, o salvador, o advogado, o pastor, o médico, o noivo. Cristo é o cabeça da igreja, o pão da vida, a luz do mundo, o caminho, a porta, a videira verdadeira. Cristo é a rocha, a fonte das bênçãos. Cristo é o sol da justiça, o Todo-Poderoso, o nosso precursor, a nossa garantia, o capitão, o príncipe da vida, o autor e consumador da fé, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Santos e o Rei dos Reis, né? O Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o bispo das almas. Todos esses títulos e muitos outros são nomes que as Sagradas Escrituras atribuem a Cristo. E o autor, ele termina dizendo: é Cristo e apenas Cristo. Cristo é suficiente. Cristo e nada mais para a nossa salvação. Então, por isso que nós podemos dizer que Cristo é tudo para nós. Meus irmãos, fiquem com Deus e eu espero que vocês reflitam, leiam o texto de Colossenses, porque nós iremos agora, na próxima aula, melhor dizendo, estudar onde está esse texto em relação à santificação. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo em todos. E o que é que significa isso? Então, preciso que vocês leiam bem o livro de Colossenses, em especial o capítulo 3. Até breve e fiquem com Deus.